todas as vidas dependem dessa vida. Se essa vida aqui está na UTI, onde é que nós estamos que dependemos dela, né? O que a gente come, o que a gente bebe, o ar que a gente respira, a roupa que se veste, tudo depende de como está a terra. Dia após dia ele percebia a relação entre as plantas e os nutrientes que elas tiravam do solo. O jovem Max concluiu destas e de muitas outras observações posteriores que o solo e tudo que nele cresce não é algo distante de nós e deve ser considerado como o nosso metabolismo externo que produz os nutrientes para o nosso metabolismo interno. Portanto, o solo deve ser tratado com cuidado, não deve ser esgotado ou envenenado. Caso contrário, as mudanças resultam em graves doenças degenerativas em animais e em seres humanos. O poder das corporações, que começaram como indústrias que produzem químicas, transformaram-se em corporações que vendem veneno para a agricultura e agora controlam as sementes. Elas têm um poder enorme. Elas determinam as leis da agricultura, determinam as decisões dos governos. E isso vai contra a democracia. Isso é um tipo de ditadura. A indústria do agronegócio não produz alimento e não colabora com a natureza. De fato, trabalha baseada na guerra contra a natureza. E todos os produtos químicos inventados para a guerra contra homens foram transferidos para a agricultura. Pesticidas, herbicidas, agente laranja. Produtos químicos significam a morte de pessoas. Não admira que pessoas continuem morrendo. Neto e filho de produtores de café, seu Tibúrcio só sabia plantar de uma forma, usando agrotóxicos. Usei muita Roundup e usei Bidrin, que é das classes mais tóxicas, o Bidrin. E o senhor sentia que a terra ela piorava? Na época eu queria tirar da terra, não observava a terra. Frutas e hortaliças produzidos em massa com produtos químicos e sprays são fertilizados com apenas 3 minerais: nitrogênio, fósforo e potássio. Mas a planta, como o corpo humano, precisa de mais outros 50. Devido a esse uso mínimo de minerais no processo de fertilização de plantas cultivadas comercialmente, as plantas ficam doentes e precisam ser mantidas vivas, com mais produtos químicos e tóxicos, até chegarem ao mercado. Este processo se repete agora no consumidor, em termos simplificados. Isso significa um efeito cascata. O que acha que ocorre conosco ao ingerirmos, diariamente, alimentos carentes de nutrientes e envenenados? Sem contar com outros agentes químicos tóxicos, aos quais nos expomos constantemente na modernidade. Adoecemos e pedimos socorro aos médicos, que nos receitam mais produtos químicos em forma de medicamentos. Produtos estes fabricados pelo mesmo complexo industrial que produz os agrotóxicos, que adoecem o solo e as plantas. É como você chegar no consultório com o braço quebrado e dizer, ó, quebrei o braço. Então toma esse analgésico aqui e pode ir embora. Vai passar a dor. Sim, mas e o braço? Não, o braço deixa pra lá. Toma o analgésico e vai embora. É quase isso que a medicina está fazendo. É quase isso. E os alimentos estão pobres, estão danificados, são processados, mortos em latas, frascos, conservados, preservados, etc. Assim, na verdade, o corpo não está recebendo nutrição. As pessoas estão com fome porque, apesar de estarem satisfeitas, não estão nutridas de verdade. Então elas têm fome constante e passam a comer mais e mais. Mas comem coisas erradas, se tornam obesas e mesmo assim não estão nutridas, ainda anseiam por comida. Tem sido dito que os supermercados são como cemitérios, aonde a comida jaz morta. Depois do calor e da pasteurização, as enzimas estão mortas, a estrutura molecular e o alimento em si muda, dificultando a assimilação até mesmo dos poucos nutrientes restantes. Boa saúde transpira beleza e atração, não só na pele, mas até aos ossos. Os alimentos orgânicos são cultivados com fertilizantes naturais, compostos orgânicos que fornecem os minerais para as plantas sadias.
o que lhes permite combater doenças e resistir às pragas naturalmente. Uma bela consequência desse processo, em termos simples, é que o consumidor se beneficia da mesma proteção natural por comer essas plantas. Eu costumo dizer que se a agricultura orgânica é uma agricultura que respeita, que está em harmonia com as leis da natureza, a agrofloresta é uma radicalização desse conceito, né? E ele tem como característica produzir muitas espécies vegetais, muitos tipos de alimento simultaneamente, de modo que sempre nós teremos comida dentro de uma agrofloresta. Nós vamos ter que, então, respeitar ciclos de formação da floresta, né, para fazer atividade agrícola. O resultado, ele vai aparecendo, às vezes demora um pouco, tem que ter um pouco de paciência, né? Mas eu cansei de ver insetos que estavam aparentemente gerando um problema ou doenças desaparecerem do nada. Apenas eu continuei fazendo o meu trabalho de enriquecer biologicamente o lugar, aumentar a biodiversidade e trabalhando o solo e a biodiversidade ambiental. Só isso. Respeitando esses fundamentos, eu consigo ter uma produtividade igual ou melhor que o melhor agricultor convencional. Produtores orgânicos sempre fazem feiras populares locais com deliciosas amostras dos produtos para o benefício de seus vizinhos, antes de enviar seu produto para um crescente mercado mundial.